então o que a gente quer entender é o que é esse problema de busca de informações, de information retrieval, que em português é busca e recuperação da informação. Que problema é esse? O que a gente tem de dificuldade e de interessante nesse problema? Bom, basicamente vocês podem imaginar, né, que as pessoas, né, em algum momento desejam, têm uma necessidade de informação. Né? O que acontecia no passado é que eu quero saber, por exemplo, estou vendo um filme e quero saber quem é essa artista. Né? No passado eu não ficava sem saber. Né? Porque eu não tinha esse acesso. Se eu tivesse algumas revistas, né, tipo Caras, né, eu podia procurar lá o rosto do artista e falar, essa aqui é Anne Hathaway. Ótimo. Né? Mas hoje a gente tem muita informação disponível. Então o problema da gente é descobrir que documento atende à necessidade da pessoa. Isso é uma das maneiras, a gente vai ver várias maneiras cada vez mais sofisticadas de explicar o que é isso. Então eu quero alguma informação que eu posso nem saber qual é, né, porque eu só tenho uma dúvida, estou totalmente perdido, né? E imagino que tem documentos na internet e eu vou lá buscar algo para tirar essa dúvida. Um problema é que a informação em si, o texto em si, ele não serve só para o que ele é, né? Então, por exemplo, o Monteiro Lobato escreveu lá o livro para criança, né? Então tem um livro lá do personagem principal, o Pedrinho, né, que chama o Saci. Né? Então você pode querer ler o Saci. Eu quero ler uma história de Monteiro Lobato e você acha lá. Tem que você já sabe muito do que você está buscando. Né? Porque você sabe que você quer ler uma história de Monteiro Lobato, você pode querer ler uma história sobre o Saci. Mas você pode só ler, querer estar fazendo uma pesquisa sobre o Saci. Saiu da escola, seu filho de 10 anos, pai, eu tenho que pesquisar, mãe, eu tenho que pesquisar sobre o Saci. Aí você digita lá, Saci. Né? Ou você pode ser fazendo um mestrado ou um doutorado em letras e querer saber sobre sagas infantis. Né? Ou querer saber sobre racismo nos textos do início do século XXII. E pode ser que tenha ali no Saci tem algum exemplo lá que se fala, né, que a tia Anastácia era maltratada pelo Monteiro Lobato, assim, quando escreve o livro. Né? Então, que pergunta você vai fazer? Né? Depende também do que você quer, né? E depende de muitas coisas associadas. Né? Eu trouxe um exemplo aqui, né? E agora eu peço a participação de vocês, né? Que é a seguinte: escrevam em uma linha no chat aí, né? Sobre o que é essa música. Né? Estão vendo a música aí? É uma música, né? É um poema que é musicado, né? E eu peço que vocês todos escrevam sobre o que vocês acham que essa música fala.
Então, a maioria de vocês, menos o Tiago, né, que talvez soubesse, não sei, por informação, né, viu o texto do autor, né, seu significado literal, né, mas essa música é uma música, é um fado, né, do Chico Buarque, que comemora o dia de 25 de abril de 1974, quando derrubaram o Marcelo Caetano, que era o herdeiro do Salazar. Né? Então, esse texto ele tem um sentido não literal. Que você tem que saber muito mais coisas para ele poder fazer sentido para você. Né? Então, se você vai lá, deixa eu voltar aqui, né, só o texto, e quer saber algo sobre a Revolução dos Cravos, né, talvez nem vai achar esse texto. Né? Eu procurei cravos no YouTube, no Google, e eu achei esse texto entra na posição 101. Na verdade, não. Entra um livro sobre a Revolução dos Cravos, onde a primeira página do livro, do capítulo 1, né, faz uma citação, tem essa música escrita. Né? Até o 94, uma busca no Google de cravos fala de cravo que você tem na pele, cravos e espinhas. São 94 informações sobre cravos e espinhas. Aí o 95, que é o livro de uma menina que gostava de cravos, da flor mesmo. Aí tem mais, até o 101, né, de cravos e espinhas, até essa música. E essa música, quando o censor viu na época, ele imediatamente censurou. Porque naquele instante, naquele contexto, né, a música era claramente, para alguém informado do que está acontecendo na política no mundo, né, uma música que queria que acontecesse uma revolução antiditadura no Brasil. Né? Então a festa, né, é a festa do povo nas ruas dando cravo para os soldados. Né? Ele queria estar na festa, ou seja, ele queria estar fazendo parte da revolução, né, pessoalmente. Né? Ele diz que Portugal é longe do Brasil. Né? E como é que a gente sabe que é Portugal? Porque é um fado, porque ele usa pá, porque ele fala na segunda pessoa, sendo carioca, porque ele fala navegar em citação ao Fernando Pessoa, né, que diz que navegar é preciso, viver não é preciso. Né? E no final ele tem a audácia de dizer que lá é a primavera, ou seja, acabou o inverno, acabou a tristeza, aqui eu estou doente. Manda urgentemente algum cheirinho de alecrim, que manda a revolução para a gente. Né? Então isso aí foi trancado totalmente na censura. Essa música só foi aparecer muito depois nos discos dele. Né? Quem depois pegar o link aí vai conseguir ver. Lamentavelmente não dá para clicar na minha tela de vocês. Né? Então vocês veem, isso é um dos tipos de dificuldades que aparece quando a gente está buscando uma informação. Agora, se você soubesse, quando você sabe, eu quero uma música de Chico Buarque que fala sobre cheirinho de alecrim. Acharia fácil. Então, as coisas dependem do que você sabe e do que você não sabe também para achar o que você está procurando. Não só do mecanismo de busca. Né? Então, eu falo que tem entre você querer uma coisa. Então, aqui está um desenho que tenta explicar isso de alguma maneira, que é a seguinte. Aqui eu tenho uma pessoa que tem alguma dúvida. Ok? Espero que vocês estejam vendo o mouse. Né? Então tem essa pessoa aí de baixo, de cabelo branco, né, que tem um desejo de informação. O que ela faz? Bom, ela supõe que tem um texto em algum lugar que tem essa informação. Esse texto existe. Ele saiu da ideia original de um escritor, de um emissor de informações, né, que escreve algo numa representação escrita. Aqui já começou a complicar. Porque quando eu escrevo, eu tenho que descrever a minha ideia de um certo jeito. Eu posso escrever de vários jeitos. Né? Jeitos mais complicados ou mais simples. O Donald Knuth, né, que escreveu aqueles livros de The Art of Programming, ele tem um exemplo que ele dá
muito legal, que são é o mesmo artigo escrito para duas revistas, uma revista mais genérica, assim, que gosta de jogos, de matemática, então ele faz um problema de gráficos com desenhinhos feito à mão, coisa assim, e outra é uma revista séria, dessas que tem que ter três alfabetos para publicar. Né? É o mesmo teorema, que numa ele mostra com desenhos e no outro ele faz lá uma representação técnica super complicada. Né? Então você representa de um jeito e esse jeito entra numa máquina que eu chamei aqui de classificador e é jogado numa base. E quando eu faço isso, eu já crio uma outra representação. Vocês vão ver que essas representações são muito distintas do texto. Esse é o curso. Que representações são essas? Né? Que vai ser lida por um mecanismo de busca e recuperação quando eu lá, o homem de cabelinho branco, tiver uma consulta. A distância entre o desejo de informação e consulta é a mesma distância da ideia original para a representação escrita. Eu penso em algo e escrevo o que eu consigo sobre essa consulta. Tipo, eu não sei quem é a atriz do filme. Então eu posso botar o nome do filme, eu posso botar o nome do ator que trabalha com ela, eu posso colocar o nome do filme em português ou em inglês. Então é uma confusão desgraçada. Aí o sistema de busca e recuperação ele faz um monte de premissa de como os dados são representados, qual é a melhor conta, e gera para você uma lista, não de documentos, mas de ponteiros para esses documentos. Ou seja, outras representações do documento. Você lê essas representações curtas, uma frase, um título, um resumo pequeno, e escolhe uma para você compreender e gerar a sua ideia interpretada naquele texto original. Então, a distância que vocês tiveram aqui para não identificar a Revolução dos Cravos envolve um monte de conceito. E olha só, essa música sobre alguém estar feliz, a distância de você e você estar longe, não é ruim. É uma música boa sobre esse assunto. Só que sobre a Revolução dos Cravos ela é melhor, porque ela é toda em linguagem figurada. Esses documentos podem estar de várias maneiras, mas a gente nesse curso vai olhar mais textos, na verdade. Uma rápida visão histórica, eu falava muito da história, passo a passo, mas eu não estou mais interessado nesse curso de falar disso. Eu até sou interessado nisso, em ler e saber o que acontece. Mas, basicamente, a gente tem que entender que o que a gente estuda hoje foi criado de maneira quase que independente, mas conhecendo, em cima de toda uma cultura de biblioteca. Quando as bibliotecas não cabiam nos computadores. Basicamente, o que se queria, inicialmente, era buscar no catálogo de assuntos de uma biblioteca, que é uma coisa muito evoluída na história do desenvolvimento da biblioteca. Porque o desenvolvimento da biblioteca começa lá em 2000 AD, com listas de livros, listas de tablets, de argila. Isso evolui para os papiros na Biblioteca de Alexandria, que tinham um índice. Mas os papiros não eram livros. Depois aparecem os livros. E os livros têm um conteúdo fechado em si, agregado. E esse conteúdo pode ser indexado por autor, pode ser. E aí as pessoas foram inventando como indexar e criando os índices. Agora imagina, que quando a gente tinha um livro para escrever os outros livros, não estava em ordem alfabética. E alguém teve que inventar o cartão de biblioteca, que você bota lá e bota em ordem alfabética. Então, alguns de vocês talvez não tenham visto, porque nunca entraram numa biblioteca não digital, mas você ainda pode encontrar lá, provavelmente na biblioteca do CT, um armário cheio de gavetinhas, e em cada gavetinha tem um cartão 3x5 com a descrição lá do livro. E eles estão em ordem alfabética de autor, ordem alfabética de assunto, ordem alfabética de título, tem uma classificação. Então, era um problema interessante de pegar o full text, ou seja, o texto completo dos documentos e indexar. Porque falou, bom, se eu pegar um livro, ele vai ter 5 assuntos. Mas eu tenho nesses assuntos, nesse texto, eu tenho um monte de coisa
a mais. Né? Isso funciona muito bem, por exemplo, para coleções limitadas, como textos de medicina no início, ou textos jurídicos. Então, a gente tem, até hoje, nós temos sistemas full text para precedentes jurídicos, para medicina, que são fora do Google, né, que são vendidos porque eles são buscas muito otimizadas e você tem que aprender uma linguagem com OR, AND, SHOR e coisas assim. Tá? Aí, em certo momento, né, essa coisa que era especializada, que só acontecia na biblioteca, né, então quando eu estava na faculdade, por exemplo, começaram a aparecer os catálogos eletrônicos de biblioteca no Brasil. Então a gente conseguia consultar, mas eu cheguei a consultar em catálogos de papel, claro, e em microficha, que eu não sei nem se existe microficha. Acho que as bibliotecas devem ter um leitor de microficha ainda. Né, que é uma fotografia muito pequenininha que você lê com um equipamento que é, na verdade, uma lente de aumento, né, e é muito doido aquilo, se você pensar hoje em dia. Né. E aí começou a ter coisa em CD com muito dado, né, e mais aplicação. E apareceram até uns algoritmos interessantes, por exemplo, para CD, né, para fazer indexação de texto completo em CD. Né, tem algoritmos interessantes. Né? E com a aplicação da web, aí isso virou uma loucura. Então, isso aí vocês têm certeza. Né? Hoje nós temos bilhões de documentos. Né? Nós temos essa indexação feita em dezenas de milhares de máquinas por site. Né? Então, a gente deve ter milhões de máquinas no mundo. A Google deve ter, provavelmente, uma quantidade de centenas de milhares de máquinas para fazer indexação, né, e prestar outros serviços. Né? Então, a gente precisa de novas técnicas. Né? Mas uma coisa que a gente vai falar duas vezes, a gente vai falar agora em uma aula sobre relevância, é que é mais ou menos parecido com aquele desenho que eu mostrei, que é a seguinte: quando você faz uma busca, você tem uma RIM, que é uma necessidade real de informação. Ou seja, você tem uma falta de informação na sua mente, né, no seu cérebro, o que você queira chamar, sua capacidade cognitiva, né, você tem uma falta de informação. Essa falta de informação faz com que você perceba uma falta de informação diferente da sua verdadeira falta de informação. Porque como você não sabe o que você não sabe, provavelmente você também não sabe como declarar o que você não sabe de maneira perfeita. Isso faz sentido para vocês? Se eu falo para você, por exemplo, né, calcule a tangente dessa curva. Né, isso é uma derivada, né, mas você não sabe. Aí você vai, né, mas você pensa, não, tangente é de geometria, então eu vou procurar lá em geometria. Mas você devia estar procurando em derivada. Então, a percepção que você tem do que você vai buscar, ela é diferente do que você... Ela é possivelmente diferente do que realmente você precisa buscar. E aí, você faz o quê? Você faz uma expressão disso. Eu preciso saber a tangente da curva. Você fala, eu quero escrever isso. Qual a tangente da curva x5 mais 3x2 mais log de x? No ponto x igual a 10. Você pensa isso, mas aí o seu sistema ele exige que você traduza isso para a linguagem do sistema. Então você tem que escrever uma consulta. Quando você vai para o Google, raríssimas pessoas escrevem a pergunta inteira, elas botam lá palavras. Né? Então você faz uma consulta. Então, olha só, uma distância enorme entre o que você realmente não sabe que precisa saber e o que você conseguiu colocar lá para o sistema usar. E aí, o sistema ele tem lá alguns objetos de informações, artigos, papers, filmes, imagens, né, nomes de pessoas, endereços de pessoas que sabem aquele assunto, várias coisas. Né? E ele tem que mapear. Olha, eu preciso responder para essa consulta que objetos de informação existe. Isso é uma relevância algorítmica. A gente vai pular as outras, a gente vai falar das outras, né? Mas o que acontece
é que a preocupação realmente do sistema devia ser resolver o que você não sabe. Tá? Então, toda graça da pesquisa Information Retrieval está na relevância situacional. E a gente faz premissas várias, e essas premissas significam escolhas de forma de representar, de forma de avaliar, de algoritmo, de modelo de recuperação de informação, que a gente fala, né? Porque a gente só pode fornecer uma busca algorítmica, né? Nossos programas de computador. Então, geralmente, os nossos sistemas eles são simples demais. Eles são uma função de pareamento. Sim. Desculpa interromper, mas eu fiquei curioso. Não. Nesse modelo de relevância que o senhor está colocando, como é que fica o caso em que o sistema acerta aquilo que você não pediu? Porque às vezes você pode estar tão confuso sobre o que você realmente precisa que o sistema não te entrega aquilo que você estava tentando acertar originalmente, mas alguma outra coisa que te desperta interesse. Nesse caso, é considerado relevância alta o que o sistema devolveu? Essa é uma boa pergunta, porque geralmente quando a gente fala em relevância, a gente fala em relevância em relação à tarefa que você está, ok? E isso é um modelo de relevância de uma, não vou falar modelo, mas é uma filosofia, vamos dizer assim, né, ligada à tarefa de busca ad hoc. A gente vai falar das tarefas daqui a pouquinho. Tá? Ou seja, onde eu vou lá no meu mecanismo de busca, hoje em dia é o Google, né? Mas eu vou em qualquer mecanismo de busca e eu digo, e eu vou para cumprir uma tarefa, ok? Que eu posso saber mais ou menos dela. Então, a relevância é só em relação à tarefa. De um modo mais geral, você tem outros sistemas de busca que eu tenho que mandar informações que você está interessado, ok? Que são sistemas de filtragem ou de recomendação. Né? E aí é relevante nesse caso, se você está no sistema de recomendação. Ok? Mas essa pergunta é boa porque eu não li ela em lugar nenhum. Então eu fiquei bem interessado nessa pergunta. Ou seja, e se o meu sistema acerta algo que é relevante para o usuário em outra tarefa? Traduzindo para essa linguagem. Não é isso que você está perguntando? Isso, professor. Bem nesse sentido. Então, na hora de avaliar o sistema, não de busca doc, né? Não vai dar um bom resultado. Mas pode ser que um sistema assim seja muito interessante. Essa é a verdade. Porque ele vai saber mais coisas. Né? Professor, com licença, Ok. desculpa interromper. Oi. Aproveitando a pergunta do nosso colega, isso na ciência da informação tem o nome de serendipidade. Serendipidade seria Isso. você está procurando uma informação e você acha uma outra coisa que é muito interessante para você que você nem procurava. E tem muito a ver com uma questão, eu até perguntar isso para o senhor também, que é saber dosar graus de precisão e de revocação. Porque, às vezes, quanto mais fechada é a minha pergunta, mais precisa. Mas eu perco na revocação, que é na possibilidade de achar aquele resultado esperado na lista, no final da lista. Então, eu perco em Exatamente. revocação. A gente vai falar disso, né? Para quem não sabe, a revocação você supõe que tem os documentos na coleção que te atendem, né? Então a revocação é quantos documentos dos que te atendem você recuperou. E a precisão é quantos documentos que você recuperou te atendem. Então, se você pegar 10 documentos, só um te atender, a sua precisão é baixa. Né? Mas se na coleção só tem um que te atende, então sua revocação foi 100%, porque você pegou todos que te atendiam. Ok. Eu nunca consigo fazer serendipity, né? Em português eu nunca consigo falar, porque tem muitas letras a Serendipidade. mais. Serendipity. Né? Isso é uma coisa que está se tornando muito importante hoje em dia, né? Porque tanto nos nossos sistemas de recomendação, mas porque a gente tem que entender que Facebook, Twitter, essas coisas são sistemas de recomendação, né? E como eles não têm serendipidade, eles botam você na bolha.
Porque eles estão buscando precisão. Eles querem que tudo que você receba interesse a você de uma certa maneira, quer dizer, interesse a você e a eles para eles poderem vender, né? E eles não te mostram informações, por exemplo, que não te agradam. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito, né, de seguir políticos que eu não gosto no Twitter, para saber o que eles estão aprontando. Mas para deixar meu perfil misto, assim. Boas interferências, gostei muito. Nunca tinha ouvido falar isso. Só lembra, serendipity, né, é o que você encontra no caminho, tá? É uma palavra não é uma palavra de busca, é uma palavra da vida, né? Tem a ver com o que o americano chama de eventually. Eventually significa que você vai encontrar. A gente fala eventualmente, significa que pode não encontrar, né? Eventualmente quando vai encontrar. Então, serendipity é mais ou menos essas coisas assim, ó. São palavras ligadas. Um ponto muito legal que o Thiago levantou, nessa questão do usuário achar relevante uma coisa que ele não estava buscando, é que se você começa a reforçar o seu modelo com o que o cara está dizendo que ele está consumindo, por coisas que ele clica, você pode acabar afastando os próximos usuários desse resultado certo, porque os usuários que estavam consultando a informação antiga se satisfizeram com outra informação. E, tipo, não sei se é uma questão discutida, mas é bem interessante ver que isso é uma possibilidade, né? Acho que o Thiago falou. Os nossos modelos de usuário, né, eles são sensíveis, né? A gente fala muito também de localidade, né? Você pode falar da busca. Então, se você mostra algo que errado e o usuário clica, né? Naquela busca você vai piorar o seu modelo do usuário, mas talvez você melhore o modelo do usuário global para todas as buscas dele. Então, muita gente hoje em dia, quando vai fazer busca, faz a busca logado no Google e depois faz a busca não logado no Google, para ver o que acontece. Maneiro. Gente, eu tenho que confessar que acho que eu não entendi o que o Jonatas falou, não. Você está falando em termos de filtros colaborativos, é isso? É porque a minha busca pode colaborar para buscas futuras? É nesse sentido que você está falando? Suas. Você está buscando algo, ok? Aí, vamos supor que você quer estudar o animal jaguar. Você é um biólogo que quer estudar o animal jaguar. Aí eu sei que você é biólogo, então quando eu respondo para você, eu respondo 9 sites sobre o animal e 1 sobre o carro, ok? E você clica sobre o carro. A jaguar não são um carro. Aí você clica para ver porque você gosta do carro também, ok? Então isso melhora a minha informação sobre você, e no futuro as suas buscas vão ter um modelo melhor de você como usuário, porque você gosta dos animais, mas também gosta do carro Jaguar. Só que naquele momento, ou seja, a sua busca imediata a seguir está prejudicada, porque agora eu acho que você quer saber sobre o carro. Seria basicamente mirar no que viu e acertar no que não viu. Exatamente. Então, esse problema aqui, né, que tem nessa imagem. Só um minutinho aqui que meu filho está ligando, eu estou passando para minha mulher. Eu tenho que pedir para minha mulher sair do quarto. Problemas da aula online. Então, nós estamos aonde? Sim, essa imagem, para mim, aqui é o grande desafio da recuperação da informação. Ok? Tudo que se faz tem que ser feito baseado nessa imagem. Mas não é verdade que isso é feito assim, porque as pessoas estão muito preocupadas, na verdade, de fazer o algoritmo funcionar melhor. Né? Quer dizer, tratar só desse lado aqui ou desse lado aqui. Então, você pode imaginar um super sistema lá, né, que, na verdade, vai saber tanto sobre o mundo que ele vai ser capaz de identificar, quando você faz uma pergunta, que tipo de coisa você poderia querer saber de verdade. Né? Mas isso é claro que é uma utopia. Mas eu vejo que os verdadeiros problemas estão aí. E isso é a questão da relevância, né, é uma
questão é em aberto do que é relevância. Tá? E é aberto há muito tempo, desde o início da recuperação da informação. E muito ligada também à avaliação de sistemas. Né? E quando o pessoal resolveu avaliar em relação a quê? Em relação à relevância do que você encontrou para aquele usuário. Tá? Então, mas aí, como o usuário não existia, a gente tinha que criar um dataset com as perguntas do usuário e os documentos que ele queria. A relevância, alguém começou a falar, mas isso não é relevância do usuário. Isso é uma relevância algoritmo, porque eu não tenho realmente o usuário aqui. Eu tenho uma busca que o usuário fez, mas eu não sei se aquilo é realmente útil para ele. Aí começou essa discussão do que é relevância. Mas a gente vai falar mais de relevância e relevâncias na próxima aula, provavelmente. Então, o problema ele pode ser descrito assim. Eu tenho um vocabulário de uma língua, tá? Eu tenho uma consulta escrita nesse vocabulário, e eu tenho uma coleção de documentos, onde a coleção de documentos também é escrita nesse vocabulário. E dentro dessa coleção, eu tenho um conjunto de documentos que é relevante, mas eu não sei quais são, por isso que eu estou fazendo a busca. Eles são relevantes de acordo com o usuário, ou seja, a consulta ela não é a verdade absoluta sobre isso, né? Porque eu posso já saber quem é o que eu estou procurando, né? Ou não saber. Então, eu dou um exemplo. Vamos supor que eu chegue, né, e eu quero saber sobre Python. Ok? Mas eu já sei programar Python. Então, quando eu escrevo Python no Google, eu quero coisas bem específicas. Aí, uma pessoa que não sabe o que é Python, ela quer outras coisas. Então, a relevância ela não depende só da consulta, ela depende do usuário. E a tarefa, a consulta é só uma dica. E a tarefa é computar uma RQ dentro da coleção, que é uma aproximação de RQ. E a gente vai ver que, isso, por exemplo, esses R's e esses W's, esses V's, no modelo probabilístico, por exemplo, o cara tem 4 níveis, que ele fala, eu tenho o verdadeiro documento, é a verdadeira dúvida, mas esse documento está escrito numa língua, então eu tenho uma dúvida na língua, mas está representado no índice, aí eu tenho uma representação da dúvida no índice, que é o que eu posso comparar, então eu dou uma coisa que é quase relevante, eu tenho que comparar com os verdadeiros relevantes, que eu não sei quais são, então é um modelo bastante complicado. E, no final, sistemicamente, o meu problema é como que eu, como algoritmo, né, isso que a gente vai ver, eu seleciono os documentos relevantes. Okay? Sendo que a única informação que eu tenho no sistema simples é a consulta. E eu posso complicar esse sistema de maneira a ter mais informação. Então, o sistema tem que decidir ou se o documento é relevante ou não, ou a ordem de relevância do documento. Na verdade, as duas coisas. Né? O Google, por exemplo, ele decide se é relevante ou não, ao ponto que a gente sabe pelas palavras, e usa o PageRank para ordenar. Então, tem uma forma de trabalhar em 2 passos. Assim. Da informação que a gente tem. Né? Hoje o Google é bem mais complicado que isso. A principal representação da gente é o bag of words. Né? Então, um bag em conjunto, né, é simplesmente o conjunto sem repetição, o conjunto com repetição, desculpa, porque um conjunto não tem repetição. Tá? Então, se o elemento está no conjunto, não tem outra cópia dele no conjunto. Um bag tem repetição. Então, um bag of words é uma contagem, é uma lista de quantas vezes cada palavra aparece num documento. E essa coisa vai sofisticando. Eu posso contar a presença, a frequência de documentos. Ou seja, a gente basicamente vai representar um documento por um vetor. E uma coisa muito importante também, né, é que, e o que a gente vai falar aqui, são técnicas que são heurísticas. Se você quiser ser muito sincero, é tudo um chute. Na prática, toda recuperação da informação, alguém chutou que uma fórmula representava bem o documento e a consulta e a coisa casava. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
São chutes educados. É claro, a pessoa pensou e falou, se eu representar documentos como vetores, a distância entre os vetores podem ser a similaridade, a inversa da distância pode ser a similaridade do documento. Ok, lindo, mas não tem nada que diga que isso é realmente isso. Tá? Tudo que existe em Information Retrieval, nada tem uma prova, a não ser um feeling, mas não uma prova, que é realmente uma representação da relevância. Eles funcionam, é bem coisa de engenheiro. Funciona, aparece que eu posso interpretar dessa maneira, e eu vou fazer essas interpretações com vocês, né? Mas são heurísticas. Tá? Não são algoritmos, são algoritmos de heurísticas. Né? E não são decididos. A busca é incerta, depende da vontade do usuário, depende do que o usuário sabe, depende da capacidade de expressão do usuário, depende do contexto, depende das premissas do algoritmo de indexação e busca, depende da representação, depende de tanta coisa. Né? A gente vai mostrar alguns modelos que dependem de algumas coisas e da outra esquece. Então, por exemplo, o modelo vetorial, né, e as avaliações que a gente faz dos parentes dos modelos vetoriais, toda a família de modelos vetoriais, eles não sabem o que o usuário sabe. Ele sabe o que é o documento e o que é a consulta. É isso. Tá? Sofistica um pouquinho. Ok. Eu sei a similaridade dos documentos também. Sofistica mais um pouquinho. Eu considero o tamanho do documento. Mas nada sobre o usuário. Já o PageRank, o algoritmo do Google, né, como ele faz o ranking baseado nos links entre os documentos, ele faz uma suposição que o documento é mais importante se ele é mais apontado no fluxo. A gente vai ver o HITS também, que ele fala de 2 tipos. Né? Então, a gente tem construções filosóficas que permitem, epistemológicas, né, ou modelos mentais, melhor dizer assim, que fazem com que o cara bole um algoritmo, ou o cara bola um algoritmo e depois faz um modelo mental. Né? Falar, você pode, por exemplo, a gente pode representar uma matriz enorme por uma matriz menor, né, usando o algoritmo chamado SVD, e o cara que inventou isso para documento, que usou isso para documento, falou, essa matriz menor fala dos verdadeiros significados da palavra. E chama isso de semântica latente. Isso é um chute. Okay? É uma interpretação possível, bonita, que faz sentido e tudo isso. Mas não é uma prova. Ok. Todas as minhas transparências vão terminar com o fim. Depois do fim tem a bibliografia. Tá? Dessa bibliografia, eu quero chamar a atenção deste livro aqui, porque esse livro é grátis, do Shengxian Zai, Text Data Management Data Analysis, né? In Analysis. Esse livro é grátis e ele usa uma ferramenta em C++. Tá? Então, apesar de eu falar, C++ é uma fria, o pessoal de C++ pode buscar a ferramenta chamada Meta, que é desse livro aí, se tiver alguém aí que prefira C++. É fria, porque em Python tudo que eu mando fazer é muito fácil. Tá? E é um bom momento para aprender Python também. Ok. Então eu vou continuar com esse discurso agora, tá? Falando um pouco mais da tarefa de achar alguma coisa sobre algo. Então esse vem de um livro que chama Finding Out About, tá? Que eu só uso o começo do livro. Esse livro é um dos poucos livros que eu não tenho digital, só tenho em texto. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que alguém abriu o... Aqui está aparecendo sua área de trabalho, não sei se era isso que você está mostrando. Não tem problema não, tem problema não. Não. Eu vou desligar e ligar só para a gente ter os 7 transparências separados, tá? Então eu vou interromper a gravação e ligar a gravação de novo.